Nossa. Eu acordei às 6, fui passear com o cachorro. Eu literalmente Eu também, acabei de professora, acordar eu e eu tô quase acabei dormindo. de acordar. Só acabei de descer a escada pra vir pra cá. Então vamos lá, turma. Bom dia para todo mundo. Agora está gravando a nossa aula. Vocês podem colocar o nome, o número e se é do sexto A ou do sexto B aí no nosso chat, que agora sim fica gravado, tá? Valeu, Isa. Deixa eu passar alguns recados aí para vocês, enquanto vocês escrevem. Então, prestem atenção aqui. Seguinte, eu coloquei lá no nosso Google Classroom um campo que é atividade, mas não é a atividade assim especificamente para vocês, então não precisa de preencher todo mundo. O tema da atividade é se alguém tem dúvidas sobre a nota do primeiro bimestre, tá? Então, se o pai ficou com dúvidas, tipo, qual foi a composição da nota, ou por que o meu filho ficou com tal nota, tal, vocês escrevem lá que eu respondo particularmente para vocês. Não vale nota, óbvio, tá? Então, só escreve lá se alguém tiver alguma dúvida. Combinado, turma? Combinado, turma? Sim. Sim. Tá lá no nosso Google Classroom. Vocês receberam um boletim, acho que foi ontem, ou vão receber hoje, eu não tenho certeza. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, é só escrever lá. Em filosofia, eu vou falar um pouco de maneira geral, a gente não teve nota baixa, tá? Não teve ninguém, assim, com nota baixa, ninguém assustador, falou, nossa, né, essa nota e tal. O que eu levei bastante em consideração, assim, a participação de vocês na aula conta muito na aula de filosofia. Vocês já perceberam que a gente discute diversas questões, então isso conta bastante. Só que tem alguns pontos aí que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais. Primeiro, é a questão da ansiedade, né? Às vezes, num debate, alguma questão, vocês ficam tão ansiosos para falar que não conseguem ouvir o outro e acabam respondendo a mesma coisa que o outro acabou de responder. Então, sabe aquela vontade de você falar, de participar? Fica tipo, eu, e não consegue prestar atenção no que o outro está falando? Então, a gente vai tentar, na hora que a gente estiver fazendo algum debate, discutindo alguma questão, tenta respirar, controla, né? E aí segura aquela sua resposta para dar no horário, no tempo certo, mas vamos começar a aprender a ouvir os outros também, combinado? Uhum. E vocês são tão ansiosos que é natural, não tem problema, tá? A gente só precisa de começar a trabalhar com essa ansiedade. Que eu mal comecei a gravar, vocês já estavam colocando o nome na chamada, né? Nem tinha começado a gravar. Então, tentem se controlar. Ou então o professor começa a falar, você já pergunta o quê? Qual é o sumário do dia? E a gente não falou nem bom dia. Então, vamos tentar respirar e tudo com o seu tempo certo, tá bom? Isa, você tá com cobertor aí, é isso, Isa? Só falta o travesseiro para poder. Aham. Que linda. A Clara aí. Então, tá bom. A Clara participou do bate-papo. O que você achou, Clara? Conta pra gente. Não estamos te ouvindo, Clara. O microfone está desligado. Peraí, agora foi. É que antes eu tava falando, não tava indo. Eu gostei muito, tipo, eu acho que. Eu falei pra Carol, tá fazendo um momento que todo mundo tava passando, só que de maneira diferente. Então, eu acho que essa coisa de cada um mostrar o seu ponto de vista e conversar e falar sobre isso, eu acho que foi muito importante. A Clara deu um show lá, gente, participando. Mesmo. E é bacana, né? Porque a gente percebe que os nossos medos, que as nossas ansiedades são também medos e ansiedades de outras pessoas, que a gente não tá sozinho nisso também, né, Clara? Acho que é bacana a gente perceber isso. E que, de repente, a gente conversando, trocando ideia, a gente consegue se sentir um pouco melhor. Não resolver, porque não tem resolução ainda, né? A gente vai continuar no isolamento, mas a gente se sente um pouco melhor compartilhando aí nossos sentimentos. Eu achei muito legal mesmo. A turma de Alfa assim, tá de parabéns, no geral, em sentido de participação, de ponto de vista crítico. Eu fiquei impressionada como vocês são críticos. Eu amo aluno crítico, gente, é sério. Né? Assim, são fofos demais. Então, nas aulas aqui de filosofia, vocês podem participar, perguntar, questionar quando vocês quiserem. Se vocês sentirem necessidade de trabalhar algum tema no nosso próximo bate-papo, Clara, sei que já participou desse primeiro, se achar que tem um tema bacana que a gente precisa discutir, passa pra gente. Eu e a Carol, a gente é super receptiva em relação a isso, a gente faz mesmo. A Carol é super parceira, tá? Então. E assim, vindo ideias de vocês, fica até mais gostoso.
tá? Então, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai começar com uma apostilinha, né? Na verdade, uma folhinha. Precisa imprimir ela inteira? Se vocês quiserem imprimir depois, para ter aí do lado, tudo bem, eu vou colocar ela lá no nosso Google Class. Se você não quiser imprimir e só ter ela aí no seu computador, em PDF, também ok, não tem problema. E se você quiser imprimir em partes, para ir colando no seu fichário, conforme a gente for trabalhando as questões e os textos, também pode ser, combinado? Eu vou pôr no Google Class, assim que a gente terminar a nossa aula, eu já vou pôr lá para vocês. Hoje eu vou compartilhar e a gente vai trabalhar juntos. Pessoal, um minutinho, que eu só vou baixar minha janela que tá batendo sol direto na minha cara. Só um minutinho. Peraí. Pronto, eu não estava conseguindo enxergar nem a tela do computador. Então, vamos lá, eu vou começar a compartilhar com vocês, então, essa apostila. A gente vai falar nessa apostila dos dois filósofos que a gente falou até agora, que é o Platão e o Sócrates, né? E aí você pode falar, professora, a gente vai falar dos dois juntos? Vamos, e tem um porquê. O Sócrates, ele foi professor do Platão. O Platão era aluno de Sócrates. O Platão é aquele do mito da caverna, que eu já contei para vocês, tá? A gente vai usar a pesquisa? Vamos sim. Eu já vou retomar o mito da caverna, então guarda essa pesquisa aí bonitinha que a gente vai retomar. Vai ser a principal nota do segundo bimestre, vai ser sobre o mito da caverna, tá? E o Sócrates é o das peneiras de Sócrates, que a gente viu na aula passada. Então a gente vai falar dos dois juntos, tudo bem? Por que dos dois juntos? Porque não tem como ser diferente, não tem como separar. O Sócrates não deixou nada escrito pra gente. Tudo que a gente conhece de Sócrates, quem escreveu sobre ele foi o Platão. Então, o Platão assistia às aulas de Sócrates e ia escrevendo essas aulas, tá? Todas essas aulas foram escritas em forma de diálogo, de conversa mesmo, de debate com os alunos. Então, eles são conhecidos como diálogos socráticos escritos por Platão. Deu para entender como não tem como falar de um separado do outro? Tudo bem, turma? Tá? Então, eu vou compartilhar aí com você o material. Vocês vão ver que tem alguns pontos aí que fazem referência já ao mito da caverna, que eu contei para vocês há 2 aulas atrás, né? Na aula passada foi sobre as peneiras de Sócrates, que a gente fez uma atividade, alguém ficou com alguma dúvida na atividade, não conseguiu fazer? Foi ok das peneiras? Então tá. Então, na aula passada foi de Sócrates, na aula retrasada Platão, agora a gente vai retomar um pouquinho aí de Platão, tá? Professor, Então, pode falar. você já leu ou corrigiu algumas atividades? Não, o prazo era até hoje, eu vou começar a corrigir hoje à tarde. Eu estou esperando, turma, finalizar os prazos para poder começar a corrigir, porque senão eu corrijo antes, aí tem gente que entrega depois, aí eu tenho que voltar lá. Então, o prazo foi hoje eu vou sentar e vou corrigir todas, tá? Prof, Oi. eu não coloquei o meu no class, eu vou colocar hoje depois da aula, tá bom? Tá, ó, então o prazo é hoje. Põe hoje lá, porque eu vou começar a corrigir hoje à tarde. Por volta de Ok. horas eu vou sentar e começar a ver isso. Hoje ou amanhã. Hoje eu tenho bastante aula também. Professor, Fala, Vinícius. Pode falar. eu fiz com o Murilo, tá? Então eu deixei marcada como concluída porque eu já tinha feito com o Murilo, tá? Tudo bem. Tá. Não tem problema. Mas coloca o número da dupla ou trio que vocês fizeram para ninguém ficar sem nota. A gente já colocou no Classroom. Beleza. Prof, Sim. assim, eu entreguei o meu, só que eu tenho com o Nicolas. Aí, eu falei, segue a nossa atividade. Aí, na folhinha da reelaboração, estava escrito Lucas, meu nome, meu número, e o nome do Nicolas e o número dele. Não, se tem o nome dos dois, ok, não tem problema, Zufo. Tá. Só não vou esquecer de colocar o nome na folhinha da atividade mesmo, né? Porque quando abre aqui para mim, já aparece direto o nome dos dois, beleza? Então, vamos lá. Eu comecei a compartilhar com vocês aí um documento do Word, que é a nossa folhinha, a nossa apostilinha aí que a gente vai usar. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da verdade ou ilusão, que já aparece lá no início da caverna, tá? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, está atrapalhando. Pronto. Vamos lá.
Então, vocês vão ver que o tema da verdade e ilusão já aparece lá no mito da caverna, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, ilusão ou realidade? O que garante que aquilo que a gente vive é real e não é um sonho, e que o nosso sonho é sonho, não é real? Alguém já teve a sensação de estar acordado, mas parecer que tudo isso é um sonho, ou sonhar e parecer que tudo é real? Sonhar e parecer que tudo é real. Aí quando eu tô Peraí, pessoal, falar um de cada vez, eu não consigo ouvir. Posso falar? Bom, vai lá, Juliana. Para mim já aconteceu de ser realidade parecer que era um sonho. A realidade é um sonho, tá? Então, você já se Pra perguntou... mim já aconteceu do sonho ser realidade. Como assim, Murilo? Explica pra gente. É porque, tipo, eu tava sonhando e às vezes eu lembro do meu sonho. Daí eu tava sonhando normal. Só que daí o que eu tava sonhando já tinha acontecido. E, tipo, tava muito normal, tava tipo, era um evento que tinha acontecido antes, só que daí aconteceu de novo. Entendi, no seu sonho É aconteceu... o do Henry que tá fazendo esses negócios. Henry, desliga o microfone. eu desliguei o dele. Tá. Aí é muito estranho, porque, tipo, no sonho, quando a gente tá no sonho e consegue ter um controle, eu consigo, tipo, sonhar o que eu quero, essas coisas. E, tipo, não sei, é só eu imaginar que aparecem as coisas. É muito estranho. Entendi. Então, você sonhou com algo real e no sonho parecia a realidade. E o contrário, né? A gente está vivendo agora. O que garante que essa aula aqui está acontecendo mesmo que vocês ainda não estão dormindo, que tudo isso é um sonho? O que Eu faz... já senti vontade de dormir, o que eu no sonho não dá. Toda vez que eu fico Boa. com dor de cabeça, assim, ou eu fico enjoada, parece que eu tô sonhando. E daí eu fico pensando nas coisas que eu fiz e eu falo, nossa, será que eu tô em um sonho? Falar em dor de cabeça, eu tô com dor de cabeça agora. Ok, mas isso não tem a ver com a aula. Então, vamos voltar aí para exemplo que ela estava falando. Vai lá, então. Vocês já sentiram que, tipo, eu normalmente sinto isso. Não? Que assim, vamos supor que é dia de aula normal. Daí toca o meu despertador e eu não consigo acordar, só que eu sonho que eu tô fazendo tudo no dia normal. Que eu levantei, que eu fui no banheiro, e aí depois que eu vejo que é tipo 7h30, assim, eu Você não acordo fez nada. e vejo que nada é real. Pois Daí é. eu fico muito Então, o Platão... Isso já aconteceu comigo. Platão, aquele filósofo do mito da caverna, ele é o primeiro a perceber que a nossa realidade, nada garante que a nossa realidade é real, que tudo isso poderia também ser um sonho, que a diferença entre sonho e realidade é muito sutil, né? Então tem um pouco a ver com aquele mito da caverna que eu contei para vocês há 2 aulas atrás. É como se a nossa realidade estivesse dentro da caverna e a gente só vive no mundo de aparências, de sombras. E isso confunde a nossa realidade com o nosso sonho. Só que tem diferenças, né? No sonho, a gente não tem, por exemplo, a relação de tempo e espaço. De repente, você está sonhando em determinado ambiente, e aí você muda de ambiente sem ter caminhado naquele espaço. Ou a questão do tempo. Às vezes, você sonha por 5 minutos e parece que você sonhou por 2 horas. Ou você sonha por 2 horas, mas parece que aquele filminho que passou na sua cabeça só durou 5 minutos. Então, ele fala da questão da relação de tempo e espaço também no sonho. Já na realidade, a gente consegue ter essa sensação de tempo e espaço real, né? Agora são 8h19, para a gente chegar no 8h20, é 1 minuto para todo mundo igual, não tem essa diferença. Então, ele é o primeiro a estabelecer também essa questão de relação de tempo e espaço. Deu para entender, pessoal? Sim. Ok? Então, a gente vai... Mas uma coisa que eu não sei se é verdade, mas que no sonho a gente não tem, tipo, sentimento, dor, a gente não tem essas coisas. Mas... Que nem falam quando você pensa que tá dormindo. Falam que é pra contar o dedo, os dedos da mão, se der mais de 10, daí você tá dormindo. mas é quando você consegue controlar o seu sonho, quando você consegue pensar durante um determinado sonho. Tem um exercício, né? Você tem que exercitar essa capacidade de você ter controle do seu sonho.
né? Professora, Fala, Gabi. Deixa eu a Luísa, ela tá me mandando mensagem falando que a cada 5, 3 minutos ela é tirada da aula e fala que que a aula foi interrompida. Não, então ela tá em outra aula, porque a gente tá aqui normal, gravando. Mas ela viu vocês e a ilusão ou a realidade, esse texto. Ela até me mandou. Fala pra ela sair do link e tentar entrar Mas de novo. sabe que é estranho? Só o Roberto pode tirar ela da videochamada. Exato, é. Ela é a única que pode. E eu não tirei ninguém, tá? Tá todo mundo aqui. Mas não fala Ou que se vocês- alguém tiver entrado antes da Pro. Oi, Murilo? Ou se alguém tiver entrado antes de você, não é? Não tem como, porque eu uso meu domínio da USP. Ah, tá. Só tem o código. Que consegue entrar, tá? Então, vamos voltar lá pro texto. Então, ilusão ou realidade? Às vezes, sonho, ilusão e realidade se misturam. A gente estava falando sobre isso. Mas, afinal, o que é a realidade? A gente vai estudar um pouquinho Platão para poder entender o que é a realidade. Nem sempre é fácil definir. Então, nesse capítulo, nessa folhinha aí, a gente vai estudar dois dos maiores filósofos da Grécia Antiga. A gente vai começar com Platão e depois vai para Aristóteles, tá? Que procuram explicar a realidade e o conhecimento humano. Cada um tem a sua maneira diferente. Vocês vão perceber que Platão e o Aristóteles são bem diferentes, embora o Aristóteles seja aluno também de Platão. Então, Platão foi aluno do Sócrates e o Aristóteles foi aluno do Platão. Então, cada um tem a sua maneira e vai contribuir aí para a história da filosofia que a gente vai ver aí ao longo desse ano, que é toda a filosofia da Grécia Antiga. Por isso que a gente começou no primeiro bimestre trabalhando com os mitos, tá? Que a gente estava assistindo Fúria de Titãs. Alguém terminou? Eu vi ontem à noite. Boa. Ô, professora, eu não achei Netflix. Posso falar o final? Vai lá, Tem na Netflix, só que o nome não é Percy Jackson, é Fúria de Titãs. O Percy Jackson conta a mesma história, né? Só que de uma maneira... Minha mãe ficava falando que Percy e Perseu era personagem diferente. Ah, diferente? Não, é o mesmo personagem. Eu não acreditava quando eu falava. Para quem não achar o Fúria de Titãs no Netflix, Percy Jackson também serve para trabalhar as mesmas questões. Acho que vale a pena vocês assistirem, tá? Nossa, teve um tempo que eu era viciada em Percy Jackson. Eu assistia todo santo dia. Eu não parava de assistir. Quando eu conseguia assistir 2 vezes no dia, às vezes eu até assistia 3. É muito bom. Percy Jackson é muito legal. Pessoal, então voltando É aí. legal também que... Não, eu vou dar spoiler. Pode falar. Não, vai dar spoiler. Não vai dar spoiler, sacanagem, hein? Professora, eu só fiz aquelas coisas dos vikings e os deuses do negócio do filme Fúria de Titãs. Eu não entendi o que você falou, fala de novo. Eu só fiz que deuses eram. Que aí vai. Cronos era deus do tempo. É o deus do tempo. Tinha que fazer um resumo do... Deus da terra e Federal, filho de Deus. Tinha que fazer tudo pro... Não, Murilo. E eles usavam esses deuses, esses mitos, para poder explicar os fenômenos da natureza. E aí surge a filosofia, que não explica mais através dos mitos, mas explica através do uso da razão. Por isso que eles vão começar a questionar o que é a realidade, o que é o sonho. No mito, isso está muito misturado, né? A gente tem Cronos, que é o deus do tempo, que também vai influenciar nos sonhos. A gente tem o Morfeus, que é o deus do sonho, né? Que consegue... Morfeus. Daí vem a palavra morfina também, que faz com que as pessoas entrem no sonho, no inconsciente, e fiquem desacordadas, melhore a questão da sensação da dor. Então, tá tudo ligado, é a questão do mito e das explicações dos fenômenos da natureza, tá? Platão, Aristóteles e Sócrates são os primeiros aí que vão explicar a natureza, não mais através dos mitos ou dos deuses, mas sim do uso da razão. Tudo bem? Então, para falar sobre isso, eles começam a falar da questão da realidade. Por isso que a gente está começando nessa folhinha aí, questionando o que é realidade, o que é sonho, o que é ilusão. Deu para entender a ligação aí, pessoal? Ok?
Então, vamos lá. Então, nosso sumário é verdade ou ilusão, já falei para vocês, a gente vai começar a ler aí o texto da folhinha, tá? É sério, deixa eu colocar aqui no sumário, então. Sumário é verdade ou ilusão, anotem aí, dia 13 de maio. 13 de maio, verdade ou ilusão. Verdade ou ilusão, é o nome da folhinha. Eu vou fazer um resuminho dos deuses também, tá bom? Tudo bem. Essa folhinha vai estar lá no Google Class, tá, pessoal? Eu vou colocar ela inteirinha para vocês. Não precisa. Eu não clicar pra ouvir dessas coisas de Frutas Titãs, porque precisa, era do não tinha primeiro. achado no Leste, eu acho. A gente ia fazer uma atividade, na verdade, coletiva, mas não deu tempo, porque a gente teve que ter aula EAD. Diga. Agora, ilusão é verdade. Precisa imprimir depois essa folha? Se você achar necessário, pode imprimir. Mas se você quiser ter só em PDF aí do seu lado, não tem problema. Ô, professora, agora que eu tenho o meu fichário, Pode. fala de novo qual é? Não, calma, espera. Que dia é hoje mesmo? Dia 13 de maio. Sumário, pra ver, Esse esqueci. é o meu sumário. Como é que... Qual é o sumário? Verdade ou ilusão? Pronto? Podemos? Não, calma. Então, calma. É verdade ou ilusão, verdade e ilusão. Verdade ou ilusão? É aqui, ó, o nome da folhinha. Eu faço o sumário depois, porque senão fica... Pronto, Ai, não, professora. Pronto? Então vamos lá. Pode seguir. Aí a gente vai começar a ler um texto que questiona se a vida não é só isso que se vê. Será que tem algo a mais, além daquilo que a gente vê, além daquilo que a gente vive? A gente vai começar debatendo aí, questionando se a vida é além disso tudo que a gente vê, tá? Então, para isso, a gente vai usar esse texto aqui como referência. A gente vai ler juntos. Então, teve uma instalação, né, que tem uma foto aí do lado, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, na instalação da artista japonesa Kumi Yamashita, a iluminação lançada sobre as peças de um brinquedo infantil ajuda a compor a sombra de uma mulher. Se alguém só visse a imagem projetada na parede e não observasse as peças, pensaria que atrás da sombra pudesse estar uma pessoa. A percepção incompleta faria chegar a uma conclusão falsa. Será que as coisas que vemos, tocamos ou cheiramos são exatamente como percebemos? Será que há algo além da realidade que podemos conhecer por meio dos órgãos dos sentidos? Parece que a vida não se resume ao que vemos. Talvez exista algo além do que os sentidos nos fazem perceber. E você, o que acha? Há alguma coisa além dessa realidade que somos capazes de enxergar? O filósofo Platão, que será estudado nesse capítulo, acreditava que há uma realidade invisível. E é por causa dela que todas as coisas visíveis existem, tá? Então, olha aqui a obra, né, dessa japonesa que estava exposta. São pecinhas aí de brinquedos infantis que, conforme a iluminação batia nesses brinquedos, projetava que um reflexo de uma mulher na parede, né? Mas a obra, especificamente, era só as pecinhas, conforme a iluminação que mudava. Por que o Platão coloca isso em dúvida? Por que o Platão coloca isso em questão? Na Grécia Antiga, através dos mitos aí, as explicações eram dadas conforme aquilo que os sentidos aprendiam. O que são os sentidos? O tato, o olfato, paladar e visão. Só que, para o Platão, os nossos sentidos podem nos enganar. Então, por exemplo, se não tivessem inventado o óculos, né, que é uma invenção aí relativamente moderna, o meu sentido da visão, ele é doente. Então, eu ia acreditar que esses borrões que eu vejo sem óculos é a realidade das coisas, tá? Se a minha visão é doente, é sinal de que eu enxergo diferente do Murilo, eu enxergo diferente da Carol. Então, qual que é a verdadeira imagem das coisas? É aquela que eu vejo, sem saber que minha visão era doente, ou é aquela que o Murilo vê, ou é aquela que a Carol vê? É isso que ele coloca em questão, que os sentidos
são dependentes de cada pessoa, né? Cada pessoa percebe o mundo de uma maneira diferente. Se cada pessoa percebe um mundo diferente, qual seria o verdadeiro mundo? Deu para entender a questão que ele coloca? Sim. Posso falar uma Pode falar. segunda opção disso, nesse Pode. tema? É tipo, imagina, tem alguém daltônico. E tipo, as cores que ele vê. Como que a gente consegue saber como que a gente consegue saber se ele tá certo e a gente tá errado, ou se a gente tá certo e ele tá errado? Pois é, porque o daltônico, se ele falar, eu vejo isso como verde, mas é vermelho. Quem garante que ele vê realmente como verde, sendo que ele é daltônico e ele nunca viu o verdadeiro verde? Aham. Né? Então, quem garante também que o vermelho que a gente enxerga é o mesmo vermelho que eu enxergo, o mesmo vermelho que o Murilo enxerga, ou a Clara? Às vezes eu penso nisso, tipo, será que, tipo, eu pensava, mas agora eu já parei de pensar, mas que, tipo, uma pessoa é que eu pensava como eu. Tipo, eu sinto essas coisas, mas não é todo mundo que sente isso. Não sei, é uma agonia, assim, pensar assim. É isso que o Platão coloca em questão, né? Então, como que a gente pode afirmar alguma coisa sobre a realidade do mundo, sendo que as pessoas percebem essa realidade de maneira diferente? E aqui em casa mesmo, vira e mexe, eu e minha irmã, a gente tem uma discussão sobre cores, né? Tem determinadas cores, por exemplo, ela fala que é verde piscina, eu falo que é azul piscina, né? Então, o que garante que é verde ou que é azul? Tem determinadas cores que se confundem e uma enxerga mais do que a outra, de repente, né? Então, qual que é a realidade daquela cor? É isso que o Platão vai colocar em questão. Deu para entender, pessoal? E também a própria paladar, né? Por que tem gente que adora quiabo e eu odeio quiabo? Né? Então, qual que é o verdadeiro quiabo? É o bom ou é o ruim? Fala. Pode falar, Clarissa. Tem algumas fotos onde algumas pessoas colocam, tipo, foto de tênis com duas cores, assim. E a minha mãe, na maioria das vezes, fala que é rosa ou laranja. E meu irmão, a gente fala ou que é azul ou verde, assim. É pra Pois ver. é. Serve pra ver qual lado da cabeça a pessoa usa mais. Roberta. Mas o Platão não tinha nem noção dessa questão de lado da cabeça que a gente usa mais, tá? Ele tá lá na Grécia Antiga, ainda não tem laboratório, não tem ciência, né? Então, ele coloca em questão as coisas que ele vive. Então, ele começa a questionar, poxa, quem garante que a realidade existe realmente, né? Olha que bacana essa questão que ele coloca, sendo que até pouco tempo atrás, as coisas eram explicadas pelos mitos, tá? Fala, Ju. Eu esqueci essa noite de colocar meu iPad para carregar. Aí eu só coloquei no celular. Daí essa é a conta do meu iPad vai sair e vai entrar outra. Tá, tudo bem. Não tem problema, Ju, eu aceito aqui. Pessoal, mas o importante é vocês perceberem o que o Platão começa a questionar, tá? Um outro exemplo, claro. Já comeram brigadeiro depois de escovar os dentes? É muito ruim. Qualquer coisa que seja muito boa. Tipo, você vai comer açaí depois de escovar os dentes, fica amargo, fica azedo. Exato. Então, qual é o verdadeiro brigadeiro? Ou pra mim ficar ardido, ou pra mim ficar normal. Professora, tipo assim, eu nunca comi doce. Meu Deus! Então, por que escovar os dentes? Ô, professora, meu Deus! Será? Ô, professora, eu nunca comi doce depois de escovar o dente. O prof, é tipo você comer um house e depois tomar água, é muito ruim. Pois é, os sentidos mudam, né? Caramba, Qual deles é o verdadeiro sabor da água? Você ressuscita de novo, você vive sua vida lá, normal. Luísa, volta um pouquinho sua fala, que eu não peguei desde o começo que tinha gente falando junto. Eu? Eu disse assim, tipo, eu nunca comi doce antes de escovar o dente. Eu sempre como doce e depois eu escovo o dente. Sim, porque os sentidos mudam. Isso é certo, né?
Sim, tá. Pessoal, então voltando aí para a folhinha, vocês já perceberam então que a questão do Platão era se os sentidos podem realmente afirmar alguma coisa sobre a realidade ou não, se os sentidos nos enganam. Como ele vai trabalhar isso, como que ele vai resolver esse problema, é o que a gente vai ver ao longo dessas aulas, tá? Então, só voltando lá para a folhinha, a gente, para finalizar a aula, a gente tem só 5 minutinhos, a aula passou muito rápido, a gente tem 3 questões que a gente vai começar discutindo aí na próxima aula, tá? Quais são essas questões? Primeiro, qual é a relação entre o título do texto e a imagem, a figura aí, né, da artista plástica? Então, qual que é o título do texto? A gente pode voltar aqui para ver. A vida não é só isso que se vê, tá? Então, será que a vida é só isso que a gente vê, que a gente percebe através dos sentidos? Aí a resposta é pessoal, a gente começa discutindo aí na próxima aula. A questão 2. Peraí, só um minutinho, só terminar de explicar aqui questão por questão, eu já escuto vocês. Questão 2. O que você entende por realidade invisível? Será que atrás dessa realidade que a gente percebe, tem algo a mais? A questão 3. Você concorda com a ideia de que a vida não é só aquilo que vemos? Também é uma questão de opinião. Então, a gente vai debater sobre essas 3 questões aí na próxima aula. E eu vou colocar essa atividade, essa folhinha completa, tudo lá no Google Class. A princípio, agora, é só para fazer essas 3 questões no fichário, não vai ter o campo tarefa lá no Google Class, não é para entregar. Por que não é para entregar? Porque a gente vai corrigir e discutir essas 3 questões aqui na nossa próxima aula, então tem que estar lá no fichário, combinado? Roberta, mas, tipo, é pra fazer ou é, tipo, é esperar a gente fazer juntos? Carol, é para fazer, mas é para fazer no fichário, não é para fazer no Google Class. Não vai ter um campo, tarefa, para vocês entregarem. Não precisa entregar, deixa aí no fichário. Não, posso falar? Só terminar aqui. Todas as respostas são de opinião, não tem um certo ou errado, toda resposta é válida, toda resposta é bem-vinda. Então, eu não vou corrigir valendo nota, né, na resposta. O que vale nota é a participação e a argumentação de vocês aqui na aula, tá? Pode falar agora. Outra opção nesse negócio que a mente engana é tipo, quando alguém fala uma coisa, tipo, alguém fala uma coisa, tipo, alguém fala uma palavra bem parecida com outra, daí uma pessoa acha que é uma palavra e a outra pessoa acha que é outra. Também, exatamente. A questão de interpretação também muda, né? Porque a gente interpreta as coisas conforme a nossa história, a nossa cultura, a nossa religião. Então, tem também certos conflitos de interpretação, sim. Tá? Aí não trabalha tanto os sentidos, é mais a interpretação. Pode falar, Gabi. Você pode mandar esse PDF aí no meu Gmail? Por e-mail, Gabi, eu tô colocando agora lá no Google Class, exatamente nesse instante. Eu não consigo imprimir ou abrir essas coisas, sabe? Mano, Gabi, então fala seu e-mail aí que eu já ponho agora. Eu mando no Classroom. Prof, se você quiser, eu mando para ela o link do PDF? As matérias, quando eu mandava PDF, eu conseguia abrir. Então faz o seguinte, quem quiser por e-mail, põe lá no Google Classroom, aí eu já mando também, tá bom? Mas eu vou colocar agora também o PDF inteiro lá no Google Class. Gabi, eu não consigo fazer isso agora de manhã, porque eu vou ter aula a manhã inteira. Mas assim que terminar as aulas, eu te mando por e-mail também, tá? Pessoal, nessa folhinha é só para fazer essas 3 questões e nada mais. Combinado? A gente vai fazer elas juntos, tá? Nossa aula termina aqui agora. Eu já vou colocar lá para vocês o vídeo da aula e o material também. Tchau, prof.